Aleluia. Deus lindo e maravilhoso. Amém? Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Amém? Noite linda que o Senhor preparou para nós, né? Como Ele já tem falado aqui, nós já percebemos que Ele já está nesse lugar. Amém? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, a qual o Senhor tem falado comigo, ministrado ao meu coração, orando, né, acerca desse dia, buscando aquilo que o Senhor quer falar essa noite, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema dessa palavra, para quem está anotando, é o som dos seus passos, amém? Glória a Deus! Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, nós vamos ler capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Amém? Amém. Está na NVI? Tá, ok. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, então, para mim não ficar de costa para vocês, né? Agora não tem mais a tela aqui, antes eu ficava, vem aqui, agora... Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está? Onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Agora nós vamos ler outro texto, amém? Apocalipse 20, NVI, vamos continuar na NVI. Ah, não. Ah, ali está diferente? Eu acho que está diferente, gente. Eu vou ler aqui no telão, então, amém? Vamos ler de novo, então? 3, do 8 ao 10. Amém? Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? 10. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém. Vamos ler agora Apocalipse 22, 20. Amém? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu peguei esses dois textos porque eu queria, na verdade, contextualizar, né, aqui para nós, é isso que eu quero compartilhar. Dois homens que estavam diante de um cenário, mas dentro desse cenário havia um comunicado. Ao som de algo, né? Adão ouviu os passos de Jesus no jardim e se escondeu. Aqui fala do apóstolo João, né? E o cenário que se encontrava nesse momento, João era o último apóstolo ainda vivo. O cenário era de perseguição, de guerra espiritual. Como nós sabemos, é um livro de revelação, a qual ele teve essa revelação de coisas que estavam acontecendo, situações atuais daquele momento da igreja, coisas que haviam de vir, momentos difíceis, anticristo. Mas no meio de todo esse cenário, João teve essa visão. E diferente de Adão, João disse: vem. Então nós vamos contextualizar isso.
duas pessoas dentro de um cenário, mas com atitudes diferentes. E o que eu quero começar dizendo para vocês é que o cenário não define as nossas vidas. O que define as nossas vidas são as escolhas que nós fazemos dentro desse cenário. Seja o cenário bom, seja o cenário ruim, isso não pode definir as nossas vidas. Mas as escolhas que nós escolhemos fazer dentro desse cenário, ela é que vai definir as nossas vidas, amém? Nós costumamos, assim como Adão, dar desculpas, não é isso? Sim ou não? Me escondi porque estava com medo. Eu tive medo porque estava nu. Ué, mas estava com medo ou estava nu? E nós não somos diferentes. Nós costumamos dar desculpas mesmo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre escolhas. Amém? Quando nós ouvimos esse som, desses passos chegando, ele está anunciando alguma coisa, não é isso? Ou alguém já chegou, ou está chegando, não é isso? Mas junto com esse mesmo comunicado, nós também estamos diante de um cenário. Quem aqui já recebeu uma visita sem esperar? Como que a gente faz? Fica doidinho, né? Principalmente se for logo que a gente acorda, né? O cabelo está desse tamanho, não é meu caso, né, gente? O cabelo está desse tamanho, às vezes a mesa do café tá tudo ali ainda, as coisas estão por fazer, e a gente fica até confuso. A gente não sabe se a gente atende a visita ou se a gente arruma a casa, não é isso que acontece? E existem duas irmãs que passaram por esse mesmo contexto. São bem conhecidas, né? Aliás, nós temos falado tanto sobre elas, Marta e Maria. Eu acredito que é algo que o Senhor está falando e vai continuar falando conosco, amém? Nós temos muito para aprender com essas duas irmãs. E o contexto, a passagem está em Lucas 10, do 38 ao 42, mas eu não vou ficar lendo aqui, não. Nós vamos só contextualizar isso. Então, vamos ficar junto aqui. Lembra? Dois homens dentro do mesmo cenário, só que com atitudes diferentes. Então, o cenário não pode definir a nossa vida, mas as escolhas que nós fazemos dentro desse cenário. Pense, então, essa visita inesperada chegando, a palavra de Deus diz que Jesus caminhava com os discípulos. E, de repente, eles chegaram na casa de Marta e Maria. Pensa que Jesus não chega sozinho, chega com uma galera, né? Imaginou todo mundo chegando, aquela mulher lá já é Marta, né? Já gosta de ficar fazendo e correndo para lá e para cá. E ela se depara com essa visita. E quando a gente pensa desse jeito, a gente consegue entender um pouquinho Marta. Nós não somos diferentes. Quando a visita chega em casa e tem coisas para fazer, a gente fica perdido também. Não sabe se arruma a casa, se recebe a visita. E quando você está saindo e chega alguém de repente, então? Você conversa com a pessoa. Não está ouvindo mais nada. Não está ouvindo mais nada do que a pessoa está fazendo. Nós nos identificamos muito mais com Marta do que com Maria. Amém? Mas dentro desse cenário, nós precisamos fazer escolhas, assim como uma fez e outra não. Amém? Pensa que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Jesus chegou. Pensa na nossa vida, traz para você isso agora. Jesus acabou de chegar na nossa vida. E muitas vezes, Jesus chega e nós olhamos para a nossa vida e tem um monte de coisa para arrumar, não é isso? Principalmente na nossa casa, porque afinal de contas, lá está todo mundo precisando ser arrumado, menos a gente. Não é desse jeito? É muito mais fácil nós olharmos para o outro. E muitas vezes nós chegamos em casa dessa mesma maneira. Então, Jesus chegou aqui agora e vamos mudar tudo isso, amém? Agora aqui tudo vai ser diferente.
A partir de hoje, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai agir desse jeito, você vai fazer desse jeito. Porque, afinal de contas, você não tem feito isso, você não tem agido assim. Gente, olha, eu vivo fazendo isso com a tal da comida, sabe? Da alimentação. Às vezes me dá uns picos, eu levanto numa segunda-feira, faço marmita para a semana inteira e tudo o que eu gosto. Aí eu falo, viu, a partir de hoje nós vamos comer assim, tá? Nós vamos comer agora, a partir de hoje nós vamos começar a comer isso, vamos começar a comer isso, vamos começar... E o Fábio, ele tem paura de falar para ele que vai ter que esquentar a comida no micro-ondas. Ele fala que a comida fica com gosto de eletricidade. Mas nós somos desse jeito. E o que o Senhor está falando aqui para nós é, viu, você não pode fazer nada sem Jesus. Não adianta a gente chegar e querer resolver, mudar, arrumar as coisas do nosso jeito. E muitas vezes nós somos assim. Nós tentamos resolver, arrumar todas as coisas da nossa maneira. E é por isso que muitas vezes nós estamos igualzinho, Marta, sobrecarregados, reclamões. E isso não é só para a mulher, não. Vale para a linda, para o lindo e para os filhos. Aleluia! Não é verdade? E muitas vezes nós estamos nos comportando desse jeito. Então, nós precisamos entender que Jesus não é só um convidado especial dentro da nossa casa. Ele é a essência de tudo. Jesus chegou e nós precisamos depender dele. Não adianta, por mais que sejam cheias de boas intenções e que nós venhamos querer resolver essas situações, sem ele, sem ouvir ele, sem as instruções dele, sem o ensinamento dele, nós não vamos conseguir. Por que muitas vezes nós fugimos disso? Inventamos um monte de coisa para fazer e fica lá que nem doida arrumando um monte de coisa. Não, porque agora nós vamos fazer desse jeito e vamos resolver desse jeito porque nós queremos fugir, assim como Adão. Nós fugimos porque o primeiro confrontado vai ser nós. A primeira pessoa que Jesus vai confrontar dentro desse cenário vai ser a gente mesmo. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Você pode tentar resolver a situação do seu jeito. Você pode inventar um monte de coisa para fazer, ou você pode se render a Jesus, depender dele, sabendo que aquele que pode mudar todas as coisas acabou de chegar. E ele precisa de atenção. Nós precisamos estar ouvindo ele acerca de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, principalmente com a nossa vida. A primeira pessoa a ser confrontada vai ser a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus. Da mesma maneira que Jesus estava ali chamando a atenção de Marta para estar nesse lugar que Maria estava, eu acredito que é porque o mesmo relacionamento que Jesus estava tendo com Marta, ele queria ter com Maria. Sabe o que acontece? Se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Jesus, nós vamos ficar perdidos. Eu tenho 2 filhos. Se vocês perguntarem para mim o seguinte, você ama eles? Amo. Amo de um jeito que não dá nem para explicar. Não dá para colocar em palavras o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Você trata eles igual? Não. Não. Eles não são iguais. Às vezes, um está precisando ser animado, mas às vezes um está precisando de correção. Né? E eu acredito que Deus nos trata dessa forma também. Às vezes, ele tem aquele filho que está precisando de correção. Às vezes, ele está precisando daquele que precisa ser animado. Se nós não desenvolvermos um relacionamento pessoal com Jesus, nós vamos estar sempre perdidos. Todo mundo aqui é igual a todo mundo? Todo mundo aqui gosta das mesmas coisas? Todo mundo tem o mesmo propósito? Não tem. E, às vezes, nós ficamos perdidos tentando nos encaixar em um lugar que não nos cabe, não é do nosso tamanho. E nós vamos ficando, de novo, sobrecarregados e cansados, porque estamos tentando nos encaixar num lugar a qual o Senhor não tem para nós. Às vezes, nós ficamos perdidos no ambiente, nesse cenário. Pensa assim, ó, Jesus estava ali,
Não estava? Então, vocês acreditam como eu? Quando Jesus chega num lugar, o ambiente muda ou não muda? Jesus chegou. A presença de Jesus está ali. Jesus estava ali conversando com Maria e Marta estava ali fazendo as coisas. Só que Jesus, ele não quer ninguém perdido no meio do cenário. Jesus, ele quer a gente envolvido com a presença dele. E às vezes nós só estamos envolvidos com o cenário, mas perdidos ali no meio. Por exemplo, nossa, hoje, para quem será que o pastor estava pregando? Nossa, ele estava bravo hoje. Não é desse jeito? Ah, peraí, que eu vou... Nossa, essa palavra aqui, é para o fulano mesmo, viu? Nossa, hoje eu li aqui, e isso aqui é para ele. Nós estamos dentro do ambiente, a presença de Deus. Como é que nós podemos estar exposto à palavra de vida e sair morto? Como é que nós podemos estar ali na presença de Deus e não estar recebendo nada? Como é que aquilo que nós estamos lendo é para todo mundo menos para nós? Não tem como. Às vezes nós só estamos envolvidos no cenário, mas não estamos tendo esse relacionamento pessoal com Deus, que não consegue encontrar Deus ali no meio daquele cenário. Se nós tivermos esse relacionamento, onde nós só recebemos informações, mas não é pessoal com Deus, onde eu não sei quem eu sou, onde eu não me comunico com Deus, eu não pergunto para o Espírito Santo, como que o Senhor quer usar a minha vida nesse tempo? O que o Senhor quer de mim hoje? E aí a gente só está cheio de informação, a gente não vai indo vai indo. O bonde está lá andando e a gente está correndo para cá, correndo para lá, mas perdido dentro daquele cenário. E o Senhor não quer ninguém perdido dentro do cenário. Ele quer que nós estejamos envolvidos com a presença dEle. Então, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. O Senhor tem coisas que são específicas, que o Senhor vai falar para a gente. Dentro de casa, né? Dentro da minha casa, nós somos 4, todo mundo um diferente do outro. O Senhor está tratando igual com todo mundo? Não. Tem coisas que o Senhor está tratando em mim, tem coisas que o Senhor está tratando no Fábio. Somos seres iguais para Deus, Ele nos ama, não tem preferido, mas tem coisas diferentes, porque nós somos diferentes com um propósito diferente. Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus, onde eu busco de Deus, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu sou ruim de data, não guardo data, mas bem logo no começo da minha conversão, né? Aqui na Cristo Salve, eu fui numa rede de mulheres em Tupéva. Eu não me lembro o nome da pastora, ela não era brasileira, porque ela tinha um sotaque diferente. Mas eu me lembro de eu sair daquele lugar só com a voz daquela mulher ecoando aqui na minha cabeça. Ela dizia o seguinte: quem você é em Jesus? Porque pensa quando você olha algo ideal e você está tentando se encaixar, tipo, nossa, mas olha, a fulana ela é uma benção, mas como é doce, né? Aí você olha para você e fica pensando, meu Deus do céu, como que vai ser aqui, Jesus? E a gente, às vezes, está tentando se encaixar. Então, a gente precisa desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus, onde nós buscamos do próprio Deus quem eu sou em Cristo Jesus. O que o Senhor está fazendo na minha vida nesse momento? Gente, e pior, que vira uma confusão na nossa vida em todas as áreas. Nós não entendemos o tempo, como Alice acabou de falar aqui. Nós não entendemos as estações. Tá feio, árvore seca, caindo, tudo as folhas. E muitas vezes nós estamos vivendo esse tempo, mas não significa que não está acontecendo nada. Está acontecendo, mas não por fora, está acontecendo por dentro. E aí meu vizinho está cheio de flor, de fruto. Se eu não souber de Deus aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, qual é o tempo da minha vida, como que a gente fica? Perdido, confuso. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus. Amém? Glória a Deus. Todo esse cenário estava acontecendo dentro de casa. Primeiro, a minha casa.
O que eu quero compartilhar com vocês é que não é porque algumas coisas não estão acontecendo dentro da nossa casa, de acordo com aquilo que nós sabemos que o Senhor tem para nós, a gente deixa tudo. Não é sobre isso. Mas é de nós entendermos que primeiro lugar precisa acontecer na nossa casa. Ou seja, o trato, a educação, o jeito de falar, o jeito de tratar. Parece que a coisa mais fácil é tratar o de fora bem, mas o de casa não. Às vezes a gente ajuda todo mundo de fora, mas alguém que está dentro da nossa casa precisando de ajuda, a gente não consegue enxergar. Gente, pense que nós estamos vivendo um tempo onde os problemas são mais dentro do que fora. Os problemas estão mais dentro de casa, dentro das famílias, do que do lado de fora. E o que o Senhor deseja é que nós não venhamos a nos conformar com isso. Porque parece que às vezes nós nos conformamos com um tipo de coisas assim, mas dentro de casa é tudo tão difícil, né? Porque, o profeta não tem honra na sua casa, e porque é tão difícil, porque o fulano, porque o ciclano, e não se trata do outro. Mas se trata da gente, do nosso comportamento, da gente olhar para a gente e ver que de que maneira nós estamos tratando aquele que está ali com a gente, que está ali todo dia com a gente. Então, o primeiro lugar é a nossa casa. Eu acredito, Rita, eu tenho acreditado diante de Deus que até a sociedade começa dentro de casa. Sabe por quê? Os nossos filhos amanhã não vão ser profissionais. Os nossos filhos, amanhã, não vão ser pais? Os nossos filhos têm voz de influência diante de muitas pessoas. Então, eu acredito que a sociedade começa ali a partir de casa. Então, nós precisamos olhar primeiro para a nossa casa. Ter cuidado, a mesma educação, o mesmo trato, a mesma ajuda. Vocês sabem que eu sou a pessoa mais legal lá em casa, brincadeira, eu sou mais brava. E eu costumava a cobrar excessivamente os meus filhos, excessivamente. Eu acho que quando a gente erra demais, a gente tem esse problema. A gente erra tanto que a gente tem medo. A gente acha que a gente tem controle e a gente não tem nenhum. E um dia, a minha filha falou assim para mim: mãe, eu queria tanto ser sua discípula. Eu falei: nossa, que legal. Ela falou: para a senhora me tratar como a senhora trata elas. Sabe por quê? Às vezes, com o de fora, a gente tem mais flexibilidade, a gente tem mais misericórdia, a gente tem mais amor, né? A gente sabe ouvir com mais cuidado. Então, primeiro precisa ser em casa. O mesmo que a gente exerce lá fora, a gente também precisa exercer em casa. Então, que a gente tenha essa consciência, né, que a nossa casa é em primeiro lugar. Outro dia o pastor falou aqui no culto, né, que quando a gente ora pela conversão de alguém, isso é paciência. É nós permanecermos e sermos pacientes, mas não é disso que eu estou falando. Não é sobre a nossa casa estar convertida, mas é qual que é o nosso papel. O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Como é que nós estamos tratando um outro? Marido, mulher, filhos, pais, os filhos também. Como é que tem tratado os pais? Amém? Glória a Deus. E agora eu queria compartilhar com vocês, quero. Viva o presente. Por exemplo, Marta, é agora. Eu acredito que a gente tem uma dificuldade com isso aqui. Se nós fizéssemos uma pergunta aqui hoje, eu quero que você pense nisso por um minuto e responda no seu coração. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje, agora, o que você faria?
Quando nós respondemos isso, nós temos várias questões, né? E parece que tem um monte de coisa que ficou para trás, que precisa ser resolvida. Parece que a gente tem que acertar logo e resolver essas coisas. Então, eu vou mudar a pergunta. Por que não hoje? Nós temos essa mentalidade de deixar para amanhã as coisas que precisam ser feitas hoje. Nós precisamos viver o dia de hoje. Sabe por quê? A única coisa que nós temos é o hoje. O ontem já foi. Quem que pode ir lá e mudar alguma coisa? Nada. O amanhã pertence ao Senhor. O ano passado, eu tive uma tia e um tio. Pensa, o meu tio estava trazendo a minha tia doente. Quem era doente era ela. E ele morreu na ambulância. Simplesmente teve um infarto fulminante e morreu. A minha outra tia estava comemorando num dia à noite. No outro dia, amanheceu morta. Se nós formos amanhã, Jesus chegou para a gente aquele dia. A gente não tem o controle disso na nossa vida. E tudo que a gente tem é o dia de hoje, é o presente. Nós precisamos deixar os erros do passado e semearmos sementes para o futuro. Às vezes, nós vivemos a nossa vida hoje tentando resolver as coisas que aconteceram lá atrás. É como se a gente andasse de carro. Eu já fiz isso, viu, gente? Ó, pensa numa pessoa que reprovou umas 8 vezes aí, de tanto medo que tinha de dirigir. E eu tinha tanto medo que, ao invés de eu dirigir olhando para frente, eu ficava olhando para o retrovisor atrás. Tipo, meu Deus, aquele carro vai vir atrás. Nossa, ele pode bater em mim. Ai, meu Deus, mas ele está me apertando aqui, o que é que eu faço? E muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida desse jeito. Vivendo hoje, olhando para trás, tentando arrumar as coisas aqui hoje. Gente, a gente perde a visão do que está na frente. Nós não conseguimos receber uma direção de Deus para aquilo que nós estamos vivendo hoje, se nós continuarmos vivendo a nossa vida desse jeito. O que foi, foi. O filho não tem mais 4 anos. Já foi. Às vezes a gente fica nessas questões. Já foi. Mas ele tem 30 hoje? Como que você pode ser usado na vida dele hoje? Qual é a direção que Deus tem para o dia de hoje? Existem algumas coisas que geraram algumas percas lá atrás. Perdeu, foi. O que você tem hoje? O que Deus tem para você hoje? Se nós não deixarmos aquilo que ficou para trás e realmente entender que eu tenho o presente, nós vamos deixar um monte de coisa para fazer. Nós não temos o controle das coisas. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Mas tem o que nós podemos fazer. Hoje é o dia que se chama hoje. Então, eu posso mudar hoje. Eu posso começar hoje. E por que eu falei de semente? Porque é dessa maneira. Nós temos, hoje é um dia. Esse dia exige algo de nós. Semeie uma semente. Você está semeando hoje, naquilo que você está vendo lá na frente. Onde eu estou, aonde eu quero chegar. E a gente se perde tanto nisso, porque o que acontece? Às vezes nós temos tanta coisa para resolver e a gente quer fazer o quê? Resolver tudo de uma vez, é ou não é? Eu aprendi que quem quer resolver tudo de uma vez, na verdade, não resolve nada. Deixa um monte de coisa por fazer. Às vezes, nós trocamos aquilo que é mais importante e acaba fazendo aquilo que não tem tanta importância, porque nós queremos resolver tudo de uma vez. É uma coisa de cada vez. Se nós estamos vivendo um tempo hoje, que se chama hoje, onde eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acredito que a gente dá bastante cabeçada aí. Na questão da área financeira.
A gente é assim, não quer fazer tudo de uma vez, né? Eu quero arrumar aqui, quero resolver aqui, mas eu também quero viajar, eu também quero comprar isso, quero fazer aquilo, eu quero um monte de coisa. Aí, a gente costuma pular a etapa. Se eu tenho uma situação para resolver, eu preciso começar a resolver essa situação primeiro. Ah, você não vai poder viajar? Você não vai poder comprar aquilo que você deseja? Você não vai poder realizar seu sonho? Deus não tem isso para você? Tem, mas precisa mesmo de planejamento. E às vezes a gente fica todo bagunçado, todo perdido nesse quesito. A gente quer fazer tudo de uma vez, daí, em vez da gente fazer aquilo que é importante, que precisa ser feito naquele momento, a gente vai pulando etapa e vai fazendo aquilo que não demanda, não tem tanta importância. E aí, chega lá na frente, a gente está todo perdido, todo bagunçado. E o que eu acabei de falar aqui, eu acredito que não é nada novo, não é verdade? Não é tudo que a gente, não é nada que a gente não saiba. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me mostrou um emaranhado de linha. Pense você, quando você solta a linha do novelo e vira aquele bololô só. Você olha para aquilo, parece que você nunca vai tirar aquilo ali. E o Senhor falou para mim, é só achar a ponta. Por que apesar de nós sabermos de tudo isso, muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo? O que Deus falou para mim é que o que acontece? Nós estamos envolvidos pelo cenário, totalmente governados pelo sentimento. O sentimento nada mais é do que uma evolução de uma emoção. Por exemplo, a gente tem uma notícia, a gente fica sabendo de algo, algo acontece. E aí, logo, a gente tem uma reação, não é isso? Porque, viu, você tem sentimento, você tem alma, né? Nós somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Eu achava que existiam certas coisas que a gente não ia sentir mais. Mas, na verdade, você tem uma alma. Então, diante de certas situações, você vai ter uma reação. O que acontece é que passa a ser um sentimento que vai governando a gente, porque assim a gente dá muita importância. A gente vai, sabe, se demorando naquilo. Você fica pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Aquilo vai crescendo dentro de você até que aquilo se torna um sentimento. Por exemplo, vocês imaginam João tendo a visão de tudo aquilo, olhando para a situação atual, o cenário que ele estava vivendo naquele momento, e ele fosse deixar que aquilo ficasse se demorando. Muitas vezes acontece com o que a gente faz mesmo. A gente ouve uma notícia sobre o tempo de hoje, como está a igreja hoje, como as coisas estão acontecendo, e aquilo vai se demorando. Vai se demorando. Daqui a pouco você está desacreditado. Daqui a pouco você está, não, isso não dá certo mesmo. Vou largar a mão, dá tudo errado. Eu estou fazendo isso, não está dando certo. Eu estou indo por aqui, não está dando certo. E o Salmo 25 diz assim: elevo minha alma ao Senhor. Nós precisamos aprender a elevar o assunto de nível. Sabe, quando vem aquela notícia, aquilo gera uma reação em você, você não tem que ficar se demorando com aquilo, você tem que elevar o assunto de nível. Pensar o que o Senhor pensa, o que o Senhor diz a respeito daquilo. Quando nós fazemos isso, mesmo que seja dentro do cenário, nós conseguimos enxergar Cristo. Nós conseguimos enxergar Jesus. Nós conseguimos enxergar a resposta. Nós conseguimos enxergar o Salvador. Nós conseguimos ver o que João viu, a vitória, o fim da história. E eu queria que vocês se colocassem de pé essa noite. Nós vamos ouvir um louvor agora. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui essa noite.
Eu não sei as situações que você tem enfrentado, aquilo que você tem vivido, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Às vezes o cenário é como diz essa canção. Às vezes tudo que nós estamos vendo é uma nuvem, e às vezes ela está carregada. Sabe quando aquela nuvem está preta, que parece que vai vir uma tempestade? E nós começamos a ouvir os barulhos do trovão. São tantas vozes, tantas coisas, e isso nos amedronta. Mas o Senhor Jesus está dentro desse cenário. Então você não precisa sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Então eleva o assunto de nível. Entra agora. Não precisa ter medo. Não é sobre não enfrentar o cenário, mas é sobre não fugir de Jesus dentro desse cenário. Entra agora e encontra Jesus. Esse é um momento só seu e dele. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Tua beleza me encanta, me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve e sou coberto, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória. A luz dele está entrando. Ele está iluminando esse lugar. Você não está mais perdido. Você tem uma palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que te conduz. Você não está mais envolvido por esse cenário, mas você está envolvido pela presença de Deus. O Senhor está com você. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Ele tem direções específicas para você. Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos agora. Que você encontre Jesus no meio desse cenário. Olhe para Ele, veja Ele agora. Ele está com você. Você não está sozinho. Aleluia. Desfruta dessa presença. Mostra-me tua glória.
Obrigada porque nós temos ao Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre nos encontra. Meu Deus maravilhoso, nós escolhemos ao Senhor. Escolhemos, Senhor, encontrar o Senhor no meio desse cenário, elevando os assuntos de nível, Senhor Jesus, elevando a nossa alma ao Senhor, os nossos pensamentos aos pensamentos do céu, aos pensamentos que o Senhor tem, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelo Seu toque. Obrigada, nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos. Deus, nós escolhemos o Senhor. Decidimos escolher ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo nos guia, nos conduz, nos ensina a cada dia. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Carecemos do Senhor e da Sua presença na nossa vida. Obrigada, meu amado Deus, em nome de Jesus.